Oi pessoal, aqui é seu amigo Ron de Rios para poder atualizar vocês sobre o meu diário de música. Sim, o que eu tenho ouvido, o que eu não tenho ouvido, por que eu tenho ouvido, o que eu tenho ouvido e por que eu não tenho ouvido, o que eu não tenho ouvido. Vamos começar falando sobre The Fall Off. Exatamente, cara, eu ainda não ouvi esse disco 100%. Eu vou ser bem sincero com vocês. Sim, eu queria muito que o disco saísse, estava muito empolgado. Ouvi tipo metade dele quando saiu. É, acho que o que eu ouvi tá legal, mas o problema eu não tenho nenhum problema com o J. Cole, de verdade, não tenho nenhum problema com o J. Cole. Eu acho, inclusive, que houve um grande exagero das pessoas sobre se o J. Cole podia ou não podia voltar pro rap. É tipo, calma, vocês sabem que é tipo. Não é como se ele tivesse saído no Epstein Files, tá ligado? Não é como se ele tivesse feito algo horrível que não tivesse como voltar atrás. Sabe? Ele fez uma música palha, pediu desculpa, foi meio esquisito. Tem gente que acha que ele devia ter seguido em frente. Eu acho que não, tá ligado? Eu acho que quando ele fez a música pro Kendrick e 3 dias depois ele falou: pô, vacilei, foi a coisa mais idiota que eu falei, isso é tolice. Eu acho que foi uma coisa inteligente. Burrice foi ele ter feito a música original. Porque alguém pode falar: ah, não, eu tinha que ter ido em frente. Igual o Drake, não deu certo ir em frente. Então, definitivamente, eu estava empolgado para esse projeto, apesar dos pesares, e sabendo que o J. Cole tinha mudado muita coisa, né? Lembra quando ele falava: ah, eu tô sentado em cima de um projeto sensacional? Ele teve que mudar muita coisa. Você ouvindo... Eu ouvi só metade do disco, e dá pra você sacar que ele fala de muita coisa que aconteceu de 2 anos pra cá, desde a batalha. Então eu acho que... novamente, é um disco que eu quero ouvir. Eu não tenho nada contra o J. Cole, eu não gosto do discurso. Ah, porque no hip hop não é assim. Se você entra, não sei o que, não sei o que lá. Cara, as coisas ficam mudando, tá ligado? Eu não acho que tem nada que fica, sabe, é uma regra escrita na pedra. Não, hip hop é uma cultura muito jovem. Ela sempre pode ser maleável. Toda cultura é maleável. Eu não sei, eu não gosto. Eu entendo de onde vem, mas sei lá, quando eu vejo uns caras da velha guarda, tipo, sei lá, viu o Fat Joe falando no podcast dele: ah, pra mim não tem mais como, eu não vou conseguir respeitar, ele é um cara que rima muito, mas eu não consigo. Calma, tá ligado? Calma. Ai, mas de verdade, eu acho que é um projeto interessante, eu tô gostando do pouco que eu ouvi, das poucas vezes que eu ouvi, porque de verdade eu não consegui ouvir nada nos últimos dias igual esse disco aqui. Toda vez que eu ia ouvir esse disco aqui, eu falava: mas por que você não ouve esse disco aqui? Deve tirar mais foto. Cara, o que eu posso dizer, velho? O disco é tão divertido, e as melodias, e eu nem sou um cara do reggaeton, tá ligado? Eu nem sou um cara do reggaeton. É bem importante, porque isso é um grande entrave pra eu gostar do disco. Porque eu falei: pô, esse cara é maneiro, eu gosto do jeito que ele fala, os bagulho, pá. Eu vi as letras, gostei, a melodia, eu falei: pô, tudo maneiro, mas eu realmente não curto. Aí meus amigos falaram: cara, ouve as faixas que são mais baseadas em sample de salsa, que tem a bateria um pouco mais orgânica. E aos poucos eu fui ficando bad bunnyzado. E quando eu fui ver, eu tava ouvindo os reggaeton mais eletrônicos do mundo dele. E cara, me amarrando demais. O disco é muito irado, tem uma mensagem sobre... que tem uma parada política, mas tem uma parada só da existência do Bad Bunny num cenário atual dentro dos Estados Unidos. Né, ele inclusive falou no Grammy, né, cara, fora a ICE, né, cara, com essa polícia de imigração insana, despreparada, cometendo crimes, sequestrando pessoas nas ruas, só a existência do Bad Bunny representando a cultura dele já é iradíssimo. E, interessantemente, o Bad Bunny, ele nesse momento, dentro do Spotify Global, sei lá, que é a lista do Spotify. Eu nunca gosto de medir as coisas baseado, tipo, isso é o que mais ouve no Spotify. É tipo se você vai, tipo, esse é o CD que mais compraram nas lojas americanas. Mas eu entendo, o Spotify tem a maior fatia do mercado, ainda não tem tudo, é sempre bom lembrar disso, tá ligado? Não tem tudo, mas sim, no Spotify global, na América Latina inteira, todos os países da América Latina, o
Bad Bunny é número 1, tá ligado? Então a gente tá vivendo um momento... Ontem, né, a apresentação do Grammy, né, cara, que no final ele falava todos os países da América Latina, foi foda. Foi muito maneiro, cara. E eu acho que isso tá trazendo, sabe, ao mesmo tempo que os Estados Unidos olham lá de cima e falam, vocês são lixo, pá! E só pra deixar bem claro, isso não começou com Donald Trump. Eu acho que o Donald Trump levou isso pra outro nível. E a propósito, quem tiver aqui assistindo esse vídeo falando, pô, mas tá falando de política enquanto tá falando de música, não quero. São os mesmos caras que 10 anos atrás, quando eu tava falando do Pimpa Butterfly, de racismo, pô, mas vai misturar esses assuntos no rap? Gente, o rap que vocês ouvem fala sobre esses assuntos. Não sou eu que tô trazendo pra conversa. Tá ligado? Então, nesse momento que os Estados Unidos olham pra baixo e falam, vocês são tudo lixão. É o que eu tava falando, né? Essas políticas anti-imigração não nasceram no Trump. O Trump realmente levou, tipo, a quinta potência de humilhação, do bagulho ser público de um jeito que não tem como esconder. Mas a verdade é que, assim, boa parte das políticas contra imigrantes... elas nasceram durante o governo Obama, né, cara? O Obama, ele expulsou mais latino dos Estados Unidos do que Bush, Clinton, Bush pai. É foda, cara. O bagulho é doido. E aí, deixa eu pegar aqui uma imagem dele essa aqui. Essa aqui foi ele no Grammy, né, cara? Inclusive dizem que ele tava, tanto no Grammy quanto ontem no Super Bowl, ele estaria com um colete. Eu não tenho como confirmar isso. Algumas pessoas dizem que é só um shoulder pad, né? Aquele negócio que faz o cara ficar mais... homem, tá ligado? Eu não sei, mas eu não duvido. Inclusive, eu vou ser bem sincero sobre essa performance dele no Super Bowl. No começo, quando anunciou, eu falei, porra, olha que da hora. O que o Bad Bunny vai fazer de insano? E aí depois que a gente teve 2 assassinatos no mesmo mês, na mesma cidade, depois de meses de uma polícia de gente despreparada, é sério, se você quiser entrar na ICE, você consegue. Você não consegue ser brasileiro, mas se for um americano burro, que nunca pegou um revólver antes, você consegue, tá ligado? Então... quando eu tava caminhando pro Super Bowl, eu comecei a ficar com medo, que eu falei, cara, eu não sei mais se eu quero ver o que o Bad Bunny vai fazer. Porque eu tô com medo do que a ICE vai fazer, o que o governo vai fazer, que tipo de insanidade alguém tem preparado. Felizmente, nada disso aconteceu. A performance dele foi sensacional. Não sei quem ganhou o jogo, nem sei nem quem tava jogando. Eu sei que a performance dele foi assim... cara, foi perfeitinha, cara. Visualmente, sabe, parecia um videoclipe ao vivo. Eu vi algumas pessoas falando isso. Um videoclipe ao vivo. E foi demais, cara, foi demais. Eu tiraria um ponto só por conta da aparição dessa pessoa. Eu não sou uma fã do mundo da Lady Gaga. Acho que a Lady Gaga é talentosa. E acho que ela até sabe um pouco sobre câmeras. Mas num show que é pra ser... decolonizador, decolonial, que é pra ser contrário ao poder e tudo mais, eu não sei se a Lady Gaga é a escolha que a gente precisava, tá ligado? Talentosíssima, mas ela não é... ela é meio Bonovox das ideias, tá ligado? Ela bota uma boa em público, mas se você vai pesquisar... eu não quero estragar a alegria de ninguém do jeito que estragaram a minha, tá ligado? Se você for pesquisar o que é as políticas da Lady Gaga, tá ligado? É assustador. É legitimamente uma pessoa que eu não posso gostar. E, hey, se você é um monster, é nóis, tamo junto. Não tem problema nenhum. É que quando eu fui ouvir esse último... Mayhem, né? O disco da Lady Gaga. Eu fui ouvir sem saber nada sobre ela. E eu tava ouvindo empolgadaço. Falei, isso é muito bom, cara. Eu quero saber mais sobre essa mina. E aí quando eu descobri, eu falei, uau, não quero saber nada sobre essa mina. Mas fora isso, cara, foi 10/10 demais o Bad Bunny ontem. Sabe, teve Ricky Martin... teve muito tempo cantado em espanhol. Eu acho que, talvez 10% ele cantou em inglês, não tenho certeza. Isso é um negócio inédito, cara. Isso é insanidade. E eu adorei. Vale muito dizer que... teve um trecho que sampleou gasolina, né? E gasolina gasolina tinha sido usada... Não, beleza, tá pegando as representatividades, né, da cena latina e tal, mas é um pouquinho mais que isso, cara. Porque gasolina tinha sido usado meses atrás num vídeo
do Trump promovendo a ICE e o Trump escroto que eles fazem, tá ligado? Então até nisso tinha um negocinho ali por trás. E eu acho que a América Latina sempre se viu latina. Eu acho que agora o brasileiro entendeu que ele faz parte dela, tá ligado? Se é por modismo, se é porque leram lá o livro das veias abertas da América Latina, se é porque a música chegou, se é sincero, eu não sei. Eu sei que é verdade, tá ligado? A gente sempre foi um país latino. Como você sabe que você é um país latino? Olha pra América Latina. 1. 2. Percebe que países dos Estados Unidos estão sempre vigiando com a CIA, tá ligado? A gente é latino, a gente só não fala espanhol. Isso é uma noção, eu vou ser absolutamente franco com vocês, isso é uma noção que nem eu tinha tão clara na minha cabeça até eu começar a viajar pela América Latina, que é um negócio que eu recomendo aos senhores e às senhoras, tá ligado? Viajem, conheçam a América Latina. Quando você conhece a América Latina, você fala, eu sou essa parada. Só porque eu falo português não significa que eu tô distante dessa galera, tá ligado? As cadeirinhas é tudo nosso, entendeu? As cadeirinhas é tudo nós. Essas cadeiras aqui você senta, eu sento, o mano na Argentina senta, o mano na Colômbia senta, na Bolívia, no Peru, em Porto Rico, todo mundo senta nessas cadeirinhas, tá ligado? Então eu acho que foi maneiro o pessoal entender que, tipo, o brasileiro, e eu tô vendo uma parada do brasileiro, eu não tenho Twitter, mas eu vejo o que acontece, tá ligado? O brasileiro tá ali, forte, mostrando que ele é latino, e eu acho divertido, eu acho legal, eu acho que finalmente a gente, tipo, falou, é nós, ou somos nosotros, tá ligado? Então, J. Cole, eu adoro você, de verdade. Você é um dos melhores MCs e eu vou dar o valor que o seu disco merece, que você tá trabalhando nele há 10 anos e teve que reconstruir muita coisa correndo nos últimos 2 anos pra poder fazer sentido com a sua narrativa. Mas, cara, não tá dando, velho, porque toda vez que eu ponho essa porra desse álbum, eu falo, por que eu não vou ouvir isso aqui? E aí eu boto esse... E é uma festa, é uma alegria, e é demais, e, sabe, eu recomendo que você ouça. Aliás, inclusive, indo um pouco mais além, eu vou dizer que o pessoal fala, o rap não se manifesta, o rap não tá fazendo nada, o rap não tá dando nenhuma posição. Pra mim, o Bad Bunny é um rapper, tá ligado? Tem várias coisas que ele canta, tem várias faixas que ele canta, tem várias faixas que ele tá rimando ativamente. Então, pra mim, o rap se posiciona. Talvez não seja o rap americano de Nova York, o americano de Los Angeles, mas o americano de Porto Rico tá se manifestando, sim senhor, sim senhora. Então, assim, cara, esse disco é incrível realmente. Se for pela questão do idioma, não tem por que você ter embate, tá ligado? Se eu ouvia aquela música lá que eu postei do Fat Joe falando que não, tá ligado? Ninguém sabia o que era. Todo mundo, caramba, ele tá falando isso mesmo? Porra! Tinha até DJ que comentou falando, vou tirar essa música da minha festa. Eu falei, não precisa tirar a música da festa, todo mundo gosta de dançar. Meu ponto é, as pessoas ouvem músicas que elas não entendem, tá ligado? Então a ideia dele falar espanhol não pode ser o que vai... Até porque o espanhol tá bem mais perto do português, tá ligado? Eu lendo as letras dele em espanhol, eu sendo uma pessoa que não sabe falar espanhol, eu sei falar 2 coisas em espanhol. Quarta-feira, miércoles, e a menina come a maçã. La niña come la manzana. A não ser que eu possa descrever para um estranho um dia que eu vi uma menina comendo uma maçã numa quarta-feira, meu espanhol não serve pra nada. E eu li as letras e eu entendi. E as letras são muito legais, são muito divertidas, são muito sérias. Ele é um cara que ele é muito doido, porque ele não... Ele lembra um pouco a coisa que eu falei do Caro Vapor 2? Não, 3. Caralho, agora confundiu a cabeça. Caro Vapor 2, CV2, é isso, do Dom L. Que... não é o mesmo nível de política que o Dom L traz, mas é o mesmo nível de, tipo, a vida das pessoas é assim, assado, assim que a gente toca a nossa vida. E às vezes isso representa mais do que se fosse um disco declaradamente político. Porque nesse momento, cara, só a existência do Bad Bunny já é política o bastante, certo? Então eu tenho gostado bastante desse disco, recomendo para os senhores e para as senhoras, juro
que voltarei aqui assim que eu tiver ouvido o disco do J. Cole. Mas sério, em níveis de tipo, essa é a minha cultura, conheçam e embebedem-se nisso. O Bad Bunny, ele tá, com esse álbum dele, né, David Rama's Photo, ele tá no mesmo, e aí alguém pode falar, caramba, Ronald, é sério que tu acha isso? Eu falo, cara, eu já menti pra vocês, tá ligado? Eu nunca minto pra vocês. Pra mim, o Bad Bunny, com esse disco, pra mim é tipo um Pimp a Butterfly porto-riquenho. É o mesmo tipo de busca, é o mesmo tipo de... Essa música não é necessariamente tão pop e acessível, mas você vai chegar. Se você se esforçar um pouquinho, você chega, tá ligado? Eu sei, a barreira do idioma, a barreira do ritmo. Dribla um pouquinho. Talvez seja até mais pop do que o Butterfly era. De fato, o Butterfly era zero pop, tá ligado? Acho que tinha 2 singles ali que eram um pouquinho mais. Tinha Alright, né? Alright era um single pop, mas de resto era um disco mais difícil. O disco do Bad Bunny realmente ele tem mais coisas populares. É mais fácil de chegar nele do que no Pimp a Butterfly. Mas em termos de tipo, esse é o meu povo, essa é a minha história, toma, tá ligado? É bem essa parada. Eu tenho gostado bastante. Que mais que eu tenho ouvido, gente? Vamos pular aqui. Opa, já falamos dela. Vamos pular aqui para... Durante o Super Bowl, houve um show do intervalo do Kid Rock. Que se você não viu, é porque só aconteceu na imaginação dele. E eu acho que no YouTube para umas 300 pessoas assistindo. Porque a ideia do Bad Bunny fazer um show era algo tão contra a América, tá ligado? Tão contra a América que o Kid Rock falou, cara, eu vou usar toda a minha relevância e importância em 2026 e vou fazer um showzão no intervalo e a galera que é conservadora vem assistir meu show. O Super Bowl do Bad Bunny foi o Super Bowl mais assistido na história. Sim, mais do que o Kendrick, mais do que aquele que era um colosso, que era Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar. Uau! Mais do que isso. Mais do que Prince, mais do que Beyoncé, Michael Jackson. Pensa em quem você quiser. O Bad Bunny teve a maior audiência de Super Bowl ontem. Então eu não sei, cara. Eu não sei se o festival do Kid Rock lá com os amigos dele lá sertanejo, alguém prestou muita atenção. Mas, hey, continue tentando, Kid Rock. Um dia você volta a ser relevante, cara. Ai. O que mais que eu tenho ouvido, gente, de interessante? Vamos pra isso aqui. Isso aqui eu gostei, cara. Isso aqui eu gostei porque realmente mostra a irrelevância da mídia mainstream, né, cara? Isso aqui é uma publicação da Rolling Stone Brasil, dizendo Bad Bunny não receberá cachê para show no Super Bowl. O que mais vem dizendo aqui? Astro porto-riquenho será grande atração na decisão no futebol americano domingo, blá, Rolling Stone. Todo ano é assim. Todo ano é assim. Nunca nenhum artista recebe um centavo para poder se apresentar no Super Bowl. A manchete, para ser de um jeito honesto e ético, deveria ser, né, nenhum artista recebe quando se apresenta no Super Bowl. Entenda! Mas quando ela sai, Bad Bunny não receberá cachê no Super Bowl, parece só que, tipo, você sabe que o jornalista da Rolling Stone sabe disso. Sabe que todo ano é assim. Parece pra mim, quando eu penso, como é que é o nome disso? Clickbait. E se a Rolling Stone tá usando de clickbait pra conseguir o seu acesso, tem algo errado. Talvez deva ser a hora de renovar as atividades, né? Vamos nessa. Que mais tem de interessante que eu tenho ouvido? Cara, eu gostei bastante desse single aqui, do Stove God Cooks, que ele fez em parceria com o Swizz Beatz. O nome da música é... Só um segundinho, deixa eu abrir aqui no meu Tidal. Welcome to My Garden. Essa música talvez seja single do suposto disco do Stove God Cooks, né? Que a gente vem esperando há muito tempo, né, cara? Ele lançou o Reasonable Doubt, já tem pelo menos uns 5 anos. E ele tem essa complicação de gravadora, se pode, se não pode lançar, se ele pode lançar um disco em parceria com outro artista e não seria um disco solo. É muito complicada a situação do Stove. Ele nunca parou de trabalhar, tanto que nos últimos anos ele sempre coloca singles incríveis, sempre tá em features sensacionais. Eu tenho uma playlist aqui, cara, que é só
música do West Side Gun com Stove God. E é tipo assim, são mais de 30 músicas, tá ligado? Eu escuto isso como se fosse um CD do que eu entendo ser a música perfeita do Coke Rap, tá ligado? Mas ele tá com esse problema. Essa música é muito legal e assim, é o Swizz Beatz fazendo um drumless, tá ligado? É o Swizz Beatz numa parada sem bateria, que não é a primeira vez que ele experimenta, ele anda experimentando isso há um tempo, ele anda envolvido com o underground, eu acho isso muito maneiro, eu gosto muito do Swizz Beatz, acho ele muito criativo e maleável, não de um jeito que tipo, eu faço qualquer coisa que tá na moda, não, é tipo, eu vou levar meu sabor pra qualquer tipo de parada, tá ligado? Ele entende que a batida dele de 2008 não é o mesmo timbre de hoje em dia. E aí quando ele entrou no drumless, cara, ele entrou muito elegante, muito sofisticado, levando o tipo de pensamento melódico dele pra uma coisa sem, né? O drumless, que eu falo às vezes, o pessoal não sabe o que é o rap que ou ele não tem a bateria, ou a bateria ela é quase, quase que um clique mesmo, é um pouquinho só. Isso é o tal do drumless. E é tão famoso, né, dentro desse movimento do Coke Rap, que são os caras rimando sobre as aventuras de cozinhar cocaína na airfryer e vender para as pessoas. É um gênero que eu gosto bastante dentro do hip hop. Essa música é muito legal. Lembrar para vocês o nome, eu não escrevo na legenda, eu falo só uma vez. E se você quiser, a graça do YouTube é que não é TV ao vivo, você consegue sempre voltar, mas eu vou falar mais uma vez o nome. Welcome to my garden. Sejam bem-vindos ao meu jardim. Stove God é um dos artistas do underground que mais me interessa hoje em dia. Ele anda aparecendo um pouquinho mais perto do mainstream, tem sido interessante ver desse jeito. Eu lembro que o Jay-Z lançou uma lista, sabe, o Jay-Z todo ano ele lança as favoritas dele do ano. Em 2023 ele colocou Kitchen Lights, que é o Stove com West Side Gun. Eu amo essa música, eu fiquei muito feliz que entrou na lista do Jay-Z. E aí, na sequência, o que aconteceu? O Stove God foi parar no disco do Clipse, cantando aquela canção FICO, F-I-C-O. Então eu acho que é um momento bom pro Stove. Seja lá que problema ele tiver com a gravadora dele, eu espero que isso se resolva e a gente possa ter um novo disco dele. Pra quem não lembra, ele lançou um disco chamado Rismo Drought. Ouçam esse CD, é sensacional. Foi produzido pelo Rock Marciano. E vamos adiante aqui no meu diário musical. Vamos nessa. É bom sempre fazer um flashback. Eu não gosto desse CD. Eu acho que esse CD é meia boca. Dito isso, um CD meia boca, ele tem que ter uma coisa boa nele, né, cara? Eu tenho ouvido bastante uma faixa, cara. Esse que é o problema, às vezes, de um CD meia boca. Eu ignoro o CD por completo, porque eu falo, velho, puta, o CD não é bom, não vou ter paciência de ficar dando skip. Só que tem algumas músicas realmente iradas num CD que você fala, caído. Tem uma música nesse CD, cara, chamada Pig Bank, tá ligado? Tipo banquinho de porquinho, tá ligado? É demais essa música. É uma diss que ele faz pro Ja Rule. E ele nem tinha problema com Fat Joe ou Jadakiss, mas os dois entram na treta também. Acho que sobra até pro Nas uma hora, tá ligado? E normalmente eu sou muito fã Jadakiss e do Nas. E assim, o Jadakiss, cara, quando responde muito bem. O Jadakiss nunca vacilou, tá ligado? Respondeu até acabar a treta, até os caras fazerem as pazes, tá ligado? Nunca baixou a guarda, sendo que, né, uma diss do 50 Cent nessa época, era o mundo inteiro ouvindo você sendo xingado. E um dos argumentos do que o 50 Cent usa pra poder tirar o Jadakiss é que, em Nova York você é muito da hora, o pessoal se amarra em você em Nova York. Mas eu sou um cara, todo mundo do planeta me conhece, tá ligado? E sim, tendo em vista isso, realmente é complicada a situação do Jadakiss, mas o Jadakiss rima mais, vamos ser bem sinceros, tá ligado? Talvez não seja um cara que tem os melhores beats, os melhores refrões, mas ele rima mais do que o 50. E eu acho que ele manteve uma boa situação naquela treta. Essa música é realmente irada. Eu recomendo vocês assistirem o videoclipe. O videoclipe, ele é feito com aquelas... Engine, eu não sei como é que com a mesma tecnologia que faziam os jogos de PlayStation 2, mas é muito ruim. Só que é tão ruim que é engraçado, tá ligado? E é o videoclipe oficial. Eu vi isso a primeira vez, eu falei, não, isso tem que ser fake, isso é a obra de um fã. Uma pessoa de verdade não faria isso pra representar sua própria música. Não, assistam, cara, o clipe de Pig Bank. Eu não coloco mais clipe nem música nenhuma aqui, porque dá um monte de problema com direito autoral e eu não quero isso!
Dito isso, a dica está aí. Vamos adiante aqui no meu diário musical, tem mais coisa? Não, Pimp Butterfly eu já usei aqui no argumento com vocês. Por que o The Hive está aqui? Ah, tá. The Hive está aqui por causa dessa banda aqui. Tem um negócio que eu tô ouvindo, cara, que é isso aqui, ó. Eu tenho gostado bastante desse álbum aqui, mudando um pouco a marcha. É o segundo disco do The Stooges, né, cara? Uma banda aí de punk rock ou algo do gênero aí dos anos 70. Eu não sou o maior fã do mundo de rock americano, confesso pra vocês, sabe? Tipo, de verdade, eu gosto de Velvet Underground, e aí eu gosto de Ramones, um pouco, não sou o maior fã do mundo do Ramones, e eu gosto muito do Jack White. Eu acho que o Jack White é sensacional, e eu gosto de algumas coisas também ali, tipo, nos anos 90 sabe, do famoso power pop, né? Que é Teenage Fan Club, Pavement, essas coisas assim, eu simpatizo. Pra quem não gosta de rock americano, até que eu ouço bastante banda, tá ligado? Mas eu não sou muito fã daquela coisa meio Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, eu acho cansativo isso, eu acho não tenho saco, tá ligado? Eu gosto muito de Nirvana também, Nirvana eu sou um pouco obcecado. E evidentemente eu sabia quem eram os Stooges, né, cara, até porque boa parte das músicas do Strokes que eu gosto são um pouco copiadas do outra banda americana, só que tá, os Strokes é uma banda americana inglesa, né, cara, tanto que o começo do sucesso deles é na Inglaterra, não nos Estados Unidos. Então eles são americanos? Sim, mas são os americanos do Reino Unido, tá ligado? Não, são americanos, evidentemente. E cara, eu ouvi isso aqui como dica do Jack White. Jack White, né, do White Stripes, falou, cara, esse é o melhor disco de rock que tem. Eu falei, vou ouvir então. E cara, eu gostei muito, muito. E aí, por isso que esse outro disco tava aqui engatilhado, né? Porque, velho, essa banda aqui eu gosto bastante. Ela não é americana, ela é sueca. O nome dela é The Hives. Eu vi já 2 shows deles aqui no Brasil. Eles estiveram aqui fazer um novo show agora, ou vão estar, não sei direito. E cara, tem várias coisas do The Hives que eu ouvi demais tocando no disco do Stooges. Lembrando, o nome do disco do Stooges é Fun House, a casa da diversão, tá ligado? Esse disco é muito irado. Então, se você não é tão do rock americano, eu gosto bastante de rock. Eu gosto bastante de rock britânico, né, cara? Tanto as bandas dos anos 60, 70, as coisas dos anos 90, Britpop, eu gosto bastante disso. Mas rock americano é difícil pegar em mim. Mas isso aqui, cara, isso aqui é sensacional. Se você for ver um disco de rock americano, ouça isso. Quem mais que eu gosto de rock? Eu gosto de Dead Kennedys. Eles são americanos? Agora eu não sei disso. Deixa eu dar uma olhada antes de fechar o vídeo, para não fechar o vídeo com uma fake news. Dead Kennedys, eles são dos Estados Unidos. Vai brincando, cara. São da São Francisco, Califórnia. Também gosto deles. Vou com a cara deles, tá ligado? Eu gosto deles porque eu sei que o Planet Hemp tem como referência. Fui atrás pra ouvir, achei bem foda. Bom, é isso. Esse é o meu diário musical. E vocês? O que vocês estão ouvindo aí? Do que eu ouvi aqui, comentei hoje, vocês gostam, não gostam? O que eu devo ouvir pra semana que vem? Tchau!